Bom dia, pessoal. Nós vamos ver aqui a primeira atividade do mês de agosto, certo? A gente viu no mês de julho, viu 3 atividades e esse mês de agosto agora nós vamos ver se dá para ver umas 4. Nesse mês de julho, alguns não fizeram as atividades, ou fizeram uma ou duas, poucos fizeram as 3 atividades. Então vamos ver se atualizam essas atividades, que ontem mesmo eu mandei a devolutiva do mês de julho e alguns estão devendo, certo? Eu estou enviando, corrijo, envio novamente se errar mais da metade das questões e alguns não estão devolvendo. Ou se estão devolvendo, às vezes estão devolvendo do mesmo jeito a atividade que eu mandei errada. Tira outra foto e envia. Então eu não estou aceitando. Eu estou colocando aqui como que não fez a atividade, aí a gente vai para frente, para ver depois quando voltar o que é que vai fazer, certo? Porque alguns estão levando na brincadeira, estão querendo nada. Então eu não tenho o que fazer, eu estou pelejando, fazendo a minha parte. Agora vocês têm que fazer a de vocês também. Na primeira atividade mesmo desse mês de julho, teve alguns que fizeram, eu enviei, tá errado. Enviei novamente, aí mandaram a mesma foto. Então, não teve como considerar. Aí ficou como que não fez a atividade, certo? Então, vamos ver se a gente faz. Quem está com a atividade atrasada, ver se consegue acompanhar, fazer essas atividades e me enviar para eu preencher aqui, para quando a gente voltar, tá tudo atualizado, certo? Bom dia. Então, vamos lá. Nessa primeira atividade, temperatura, quantidade de calor e dilatação dos corpos. Nós tem uma apostila, eu imprimi algumas coisas abaixo, que é falando sobre temperatura, escalas termométricas, exemplos de conversões de temperaturas Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Tem as medidas de temperatura, calor e temperatura, cálculo do calor transferido, dilatação dos corpos. Aí você pode dar uma olhada também no livro, né? Ver alguma coisa relacionada também com esse assunto. Tem algumas questões aqui teóricas que eu vou só ler a questão, aí depois você lê a questão e vê qual é a alternativa que você vai marcar. Quando você for responder, coloca o seu nome, o título do assunto, a data. Aí você responde as questões. Primeiro quesito, coloca se é letra A, B, C ou D, certo? Não precise copiar a questão não, certo? Você vai só responder. Coloca o número e a letra correspondente. Maiúsculo, que tem uns que estão colocando letra minúscula. A pessoa não sabe se é um A, se é um B, se é um C, se é um D. Então coloca letra maiúscula que fica melhor para fazer a correção. Nesse primeiro quesito tem: o calor é definido como uma energia térmica que flui entre os corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a. Aí você vai ver qual a alternativa correspondente aí. Nesse segundo, assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Aí você vai ver qual é a alternativa aí. Tem na apostila abaixo e tem também no livro, você pode encontrar alguma coisa também relacionada com isso aí. Na terceira questão tem: a temperatura é uma grandeza física que mede. Aí você vai ver aí qual a alternativa correspondente. Coloca o número e a letra maiúscula correspondente, certo? Nesse quarto quesito, que entra a parte das operações de cálculos, então a gente vai ver, eu vou explicar essas operações para ficar mais fácil de você responder, certo? Então aqui tem uma variação de temperatura de 303 Kelvin, equivale na escala Fahrenheit a uma variação de. Então eu vou colocar outro número. Aqui eu vou considerar 333 Kelvin, que é que transforma para Fahrenheit, certo? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos transformar essa temperatura Kelvin primeiro para Celsius, depois a gente converte para Fahrenheit, certo?
Então vamos ver. 333 Kelvin, vamos ver em Celsius. A regrinha para transformar para Celsius é a seguinte. Temperatura Kelvin menos 273. Então, TC é igual a 333 menos 273. Então, nós vamos ter 60 graus Celsius. Então, convertemos essa temperatura Kelvin para a temperatura Celsius. Agora, vamos transformar essa temperatura Celsius em Fahrenheit. A regrinha para calcular na temperatura Fahrenheit é a seguinte. É 9TC mais 160 dividido por 5. Esse 9TC é 9 vezes a temperatura Celsius. A temperatura Celsius foi quanto? 60, né? Mais 160 dividido por 5. TF é igual a 9 vezes 6, 54, né? Acrescento 0. Mais 160 dividido por 5. Então, TF é igual, somando, dá 500, 600, 700. 700 dividido por 5. Nós vamos ter temperatura Fahrenheit, seria de 140 graus Fahrenheit, né? Então aqui você vai transformar de Kelvin para Celsius e depois de Celsius para Fahrenheit, 303. Eu fiz um exemplo com 333, certo? Na questão 5. Um corpo de capacidade térmica igual a 200 calorias por grau Celsius, que se encontra em temperatura ambiente, 25 graus Celsius, é aquecido até que sua temperatura atinja 50 graus Celsius. Determina a quantidade de calorias necessária para aquecer esse corpo nesse intervalo de temperaturas. Aqui, digamos que eu tenha uma capacidade térmica C de 300 calorias por grau Celsius. E a temperatura do ambiente se encontre a 20 graus Celsius, né, seria a inicial, e ela vai atingir, vai a 60. Então está em 20, temperatura ambiente, e é aquecida até 60 graus. Aí determina a quantidade de calorias necessária para aquecer esse corpo nesse intervalo de tempo. Então o que é que nós vamos fazer? O intervalo de tempo, você vai pegar o tempo final menos o tempo inicial, certo? Então, quem é? O tempo final, 60, menos a temperatura inicial, 20. Então, a temperatura vai ser 60 menos 20, 40. Então, a variação foi de 40 graus. Utilizando a regrinha da quantidade de calorias, que é capacidade térmica vezes a variação da temperatura, nós temos, utilizando aqui 300 vezes a variação da temperatura, que foi de 40. Então, a quantidade de calor vai ser 3 vezes 4, 12. Aí acrescenta 3 zeros. Então, vai ser 12.000 calorias. Se eu quisesse transformar em quilocaloria, que não é preciso, né? Eu dividia por 1000. Então, daria 12 kcal, né? Que seria 12 quilocaloria. Mas a resposta você pode deixar essa aqui mesmo, certo? Aqui eu mudei os números. Então, o resultado aqui vai ser outro. Você calcula a variação da temperatura e o resultado multiplica pela capacidade térmica, certo? No sexto,
tem outro probleminha também, que é determinar a quantidade de calorias também, obtida por 3 kg de uma substância de calor específico igual a 0,5 calorias por grama por grau Celsius, que fica exposta a uma fonte térmica que sofre uma variação de 20 a 40 graus Celsius. Então vamos ver. Eu vou considerar um exemplo aqui, um corpo de 2 quilos, uma substância de 2 quilos, né? Seria a massa, né? Tem 2 quilos. Esse calor específico, que é um Czinho pequeno, a capacidade térmica é o C maiúsculo. O calor específico é um C pequeno, que cada substância tem esse calor específico determinado, certo? Cada uma substância tem um calor específico próprio dele, né? Dessa substância 0,5. Então digamos que eu tenha outra substância que seja 0,8 caloria por grama por grau Celsius. A variação da temperatura foi de 20 para 40. Aí você vai calcular essa variação. Então eu tenho uma variação, por exemplo, que foi de 10 graus a 50 graus, usando essa variação. Então nós temos, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar de quilo para grama, aqui vem os dados que 1 quilo são 1000 gramas, então aqui 2 quilos eu vou ter 2000 gramas. A variação da temperatura, eu vou pegar a temperatura final menos a inicial. A final aqui é 50, menos a inicial 10. Eu vou ter 40 graus Celsius. Vai ser a variação da temperatura, certo? Então vamos ver o cálculo aqui que eu tenho, que é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. O calor específico da substância é 0,5. Eu usei outro número, 0,8. No caso seria outra substância. A massa 2000, converte de quilo para grama. O calor específico aqui eu vou usar 0,8. E a variação da temperatura foi de 10 para 50, variou 40 graus Celsius. Agora, eu tenho o seguinte: 2000 vezes 0,8. Esse 0,8 na calculadora, você coloca o 0, pontinho e o 8, certo? Então 2000 vezes 0,8 vezes 40 vai dar 64.000 calorias aqui. Se eu quisesse fazer também para quilocaloria, que não é necessário, que aqui está pedindo em caloria, certo? Se eu quisesse em quilocalorias, eu dividiria esse valor aqui, dividiria por 1000. Então daria 64 cacau, que é quilocalorias, certo? Então você vai converter de quilo para grama, 1 quilo são 1000 gramas, e calcular a variação da temperatura aqui. Aí depois você utiliza a fórmula, faz o cálculo e encontra o resultado, aí você vai ver qual é a alternativa correspondente. Nós temos aqui a questão 7 e a 8, são as duas últimas, né? Então na 7, tem aí um experimento no laboratório. Um aluno decidiu observar a variação de temperatura em relação ao comprimento da coluna de mercúrio no interior de 2 termômetros. Aí tem o primeiro termômetro aí, que ficou 16 centímetros, né? E tem o segundo termômetro que mediu 24 centímetros, né? Então vamos observar aí o seguinte. Você vai observar aqui, sabendo que o mercúrio é sensível ao calor e a temperatura marcada no termômetro é proporcional ao deslocamento do fluido no tubo. Qual a temperatura do termômetro 1 em graus Celsius? Sabendo que o termômetro 2 marca 48 graus Celsius. Então o termômetro 2 é 24 centímetros, foi proporcional, então marcou 48 graus Celsius. Aí você vai observar o primeiro
termômetro que tinha 16 centímetros, quantos graus Celsius vai marcar. Aí você vê qual é a alternativa. Sétimo quesito, se é a letra A, B, C, ou D ou E. Aí coloca a letra maiúscula, certo? E na oitava questão e última aqui, nós temos a variação da temperatura em graus Celsius de 10 minutos, a 40 minutos. Será de 10 minutos a 40. Então você vai ver o tempo aqui, ó. A variação que foi de 10 minutos a 40. Qual vai ser a variação da temperatura nesse tempo aqui, que foi de 10 minutos a 40? Qual vai ser a variação da temperatura? Foi de quanto até quanto? Qual vai ser essa variação? Por exemplo, a variação foi de 10 para 40. Então, a variação aqui do tempo foi de 30. Aí você vai calcular a variação da temperatura nesse tempo aqui, de 10 a 40. Que a variação do tempo foi de 30 minutos. Você vai descobrir a variação da temperatura nesses 30 minutos, quanto deu de temperatura, quantos graus Celsius. Aí você marca a alternativa correta. Boa sorte, bom dia. Resolvam direitinho, prestem bem atenção. São só 8 questões, tem alguns cálculos, está explicado aí, tem a apostila também, certo? Aí dê uma olhadinha direitinho. Aí vocês vão me enviar essa atividade até segunda-feira, tá certo? Bom dia.